Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Todo mundo almoçou? Sim. Ninguém está com sono? Não pode mentir. Não quero ninguém dormindo aqui. Porque agora não é hora de repouso no espírito, não. Então, irmãos e irmãs, nós já nos demos conta de que o Senhor tem propósitos para as nossas vidas, que o Senhor não nos reuniu em vão nesses dias, né? E essa aqui é uma assembleia especial e, como tal, merece beber mais e mais da água do Espírito, né? E o Senhor nos promete isso. O Senhor dizia ao nosso irmão agora, quer que a gente agora desate os nós, levante a nossa âncora e parta para águas mais profundas, que singre por outros mares, que a gente se desinstale, saia um pouco daquilo que está acostumado a fazer, daquela rotina. O novo sempre assusta, né? Dizia o nosso irmão Vitor de manhã. O novo sempre nos deixa um tanto quanto inseguros, às vezes. Mas a gente tem que confiar que Deus está no comando dessa viagem. Deus está no comando, deixe-se levar por Ele. Meu irmão também dizia para mim agora que ele sentia Deus falando dos carismas, como aqueles instrumentos necessários para uma aventura no mar. E essa é uma função dos carismas mesmo, uma capacitação para a nossa viagem espiritual. Nós queremos conversar sobre os carismas agora. Claro que não haveria possibilidade de fazermos uma oficina de carismas, né? Fôssemos tratar de cada um, não teria como, precisa de um seminário inteiro. Mas eu queria aprofundar algumas coisas, porque como servos, como líderes, como responsáveis por diversas instâncias do caminhar da renovação, é muito importante que se amplie a nossa visão a respeito desse outro aspecto fundamental da nossa identidade, né? Então a gente não quer falar aqui alguma coisa trivial, apenas para encher o tempo. Eu gostaria realmente de aprofundar algumas coisas nessa visão, e mais do que falar do exercício de cada carisma, eu queria deixar assim muito seguro no coração de vocês o dever e o direito que vocês têm, que nós temos, de exercitar os carismas. Porque às vezes, em algumas realidades, dá-se-nos a impressão de que nós estamos fazendo alguma coisa transgressiva ao exercitar carisma, ao propor exercício de carismas. Parece que nós estamos fazendo alguma coisa fora da normalidade da vida eclesial, da caminhada da igreja. Então vocês, mais do que ninguém, têm a necessidade de ter segurança de que isso que vocês fazem, quando exercitam os carismas, está dentro do coração da igreja, dentro do coração do magistério, da tradição da igreja e da palavra de Deus. E por isso temos não só o direito, como vocês vão ver, mas o dever de exercitar os carismas. Claro, adequadamente. Então, sempre que possível, buscarmos crescer no aprendizado de como melhor exercitar os carismas, né? Eventualmente eu posso falar de alguma coisa de algum deles aqui, mas eu queria mais fazer esse aprofundamento na visão dos fundamentos dos carismas
que nós temos o direito, para que você, às vezes, numa conversa, às vezes num diálogo, às vezes numa pressão recebida, você saiba se posicionar. E entender também por que muitos setores da igreja resistem à prática de alguns carismas. A gente entendendo o porquê, a gente acolhe melhor a crítica, o fechamento, a resistência, e a gente até aprende como contornar isso aí, né? Então, eu queria fazer esse exercício de um aprendizado. Talvez seja um pouco de leitura de alguns documentos a mais, por isso que eu peço que você não durma, mas é que é importante a gente saber disso. Nós não podemos ficar na superficialidade, sabe? Quando alguém chegar para nós, por que você exercita essa... porque eu gosto, né? Às vezes, a pessoa que está perguntando não está interessada em saber se você gosta, que é o fundamento, saber se tem direito, se é legítimo, né? Então, é bom saber, ter uma ideia de que isso que você faz é do coração de Deus. Vimos de manhã que Ele nos vocacionou para um apostolado da efusão do Espírito. É a nossa tarefa, nós temos que ter esse rosto. É uma vocação que Deus fez para nós. Não somos os donos, não temos o monopólio, mas fomos privilegiados por Deus, para nesses tempos da igreja, sermos esses que colocam em destaque esses aspectos da fé, que é da igreja toda, né? E na decorrência da leitura que a gente faz do evento Pentecostes, está contemplada também a presença dos carismas, que também vocês convêm comigo, que na prática da igreja é uma coisa nova, não é? 50 anos atrás, ninguém também se reunia semanalmente para exercitar carisma, né? Ninguém. 50 aninhos atrás. Então, é uma coisa também para esses tempos da igreja. Também não temos o monopólio, também não fomos nós que inventamos, não fomos nós que redescobrimos, mas o Espírito Santo veio trazer esse renovo do exercício dos carismas para nós nesses tempos. Então, essa é a importância que tem, e você, como servo, como líder, precisa entender. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, para começarmos a nossa caminhada aqui: quantos são os dons do Espírito Santo? 7 ou 9? Não são 9? Não? E se eu disser que os dons do Espírito são infinitos? Né? São infinitos. Os dons do Espírito não têm, ele se manifesta em dons diferentes a cada tempo, a cada necessidade da igreja, a cada necessidade nossa. Eles são infinitos. Mas eu sei, compreendo que você respondeu 7, porque você aprendeu no catecismo da Igreja Católica, quando você fez a catequese, que quantos são os dons do Espírito? São 7 dons. Então, tem as imagens sempre com 7 chamas de fogo, né? 7, e aqueles 7 lá. Por quê? Então é bom a gente entender. Tem diversas categorias de dons do Espírito. Esse que você está falando, 7, que a igreja ensina, e é com razão, são os dons de santidade, ou os dons messiânicos, ou os dons infusos. São esses 7 dons. Mas, além dos dons de santidade, a gente vai ver um pouquinho sobre eles, nós temos também os dons carismáticos, que são dons, os carismas são dons carismáticos, que alguns falam de 9, porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, ele vai descrever ali 9 carismas, mas aquilo lá não é exaustivo, não esgota a quantidade de carismas. São exemplos que ele está dando para a comunidade de Corinto,
mas ele vai falar dos carismas também em outras leituras, em outros escritos. Pedro vai falar também. Então, nós temos já duas categorias de dons. A igreja fala de dons hierárquicos do Espírito. São os dons decorrentes do sacramento da ordem, que não é para todo mundo. São dons que pertencem ao exercício da hierarquia da igreja. São dons hierárquicos. A gente vai ver um texto do Concílio Vaticano II aqui, onde a igreja fala dons hierárquicos e carismáticos, para mostrar as duas dimensões da atividade da igreja, né? E além disso, nós temos os dons naturais. Dons naturais. Então, além desses, para a santidade, os carismáticos, que a gente vai ver com mais detalhe, desses dons infusos, temos os dons naturais. Uma família tem duas moças gêmeas, e a mãe gosta muito de música, e coloca as duas numa escola de piano, né, ou de teclado, como está a nossa irmã aqui tocando. E uma delas se esforça, estuda partitura, de noite, leitura musical, mas ela não sai ali do bife, né? Não sai ali de tocar os rudimentos do piano. A outra, que não estuda muito, é avoada, vai que é uma beleza no piano. Vai que é uma beleza, escuta até de ouvido, já toca, né, interpreta. Isso é um dom natural. Essa segunda filha tem um dom natural para a música. A outra pode vir até aprender, só que essa tem uma naturalidade. É um dom do Espírito. E assim, Deus dá dons para tanta gente. Por exemplo, às vezes você dirige e acha que isso é uma bobagem qualquer. É um dom saber dirigir. Aqui tem gente que não dirige carro, sabia? Tem bastante gente aqui que não dirige carro. Tem gente que não sabe cozinhar, não sabe nem fritar um ovo. Viu? Tem gente. É tudo dom natural. Né? Cantar. Então, tem gente que canta afinado, entra no tom, na altura certa. Tem gente que nem sabe que isso existe. Canta atravessado, canta fora do tom, canta com dissonância, né? Que até fica bonito no meio da assembleia. O problema é que às vezes a pessoa não tem o dom de cantar e quer cantar no microfone. Né? Não, eu quero cantar aí. Né? Olha, irmão, canta lá na assembleia que fica até bonito as suas dissonâncias, né? Mas não, por quê? Ela não tem o dom, não adianta, ela não tem ouvido, ela não tem o dom natural. Deverá ter outros. Mas eu estou exemplificando para você saber que há dons naturais. Isso não é um dom de santidade, não é um carisma. O dom natural pode se transformar num carisma, como a gente vai ver também. Mas ele, em princípio, não é um carisma. E não é um dom hierárquico. São dons naturais. Cada um de nós tem os seus. E ninguém tem todos. Ninguém tem todos. Dons naturais. Muito bem. Por que você fala de 7 dons? Vamos pegar um pouco o livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Vamos ver, vamos dar uma estudadazinha aqui. Isaías 11. Então eu dizia que esses 7 dons, enquanto você procura, esses 7 dons são chamados também dons messiânicos, ou dons de santidade, ou dons infusos. São infusos porque eles são infundidos na sua alma quando da recepção do sacramento do batismo. Todo batizado tem infundido nele esses 7 dons, que são conferidos a todos os batizados.
São dons infusos. São chamados de messiânicos, porque eles estão previstos aqui em Isaías, que eles seriam para os tempos do Messias. É a partir, então, dos tempos do Messias, que nós temos a graça do batismo, e por ele recebemos esses dons, que são de santidade, que eu já vou falar porque que assim eles são chamados. Então, aquilo que você aprendeu na catequese decorre dessa leitura. Então, está dizendo aqui, né? Um renovo sairá do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, da tribo. E um rebento brotará de suas raízes. E aí então vem. Então, o Messias, né? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Então, vamos contar agora, se tem os 7 aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto, o sexto. Cadê o 7? Não são 7? O que está faltando aí? Qual será que está faltando? Oi? Não. Oi? Não. Aí, os coordenadores aqui. Está faltando a piedade. Por quê? Porque se você continuar lendo o texto, versículo 3, sua alegria se encontrará no... Mas já lá atrás ele falou, espírito de ciência e de temor ao Senhor. E agora, no temor ao Senhor. Essa palavra, no hebraico, ela se diz ierahati, é uma coisa difícil de falar, ierahati, ela tem uma dupla significação. Ela pode significar o temor ao Senhor, esse temor que não é medo do Senhor, como também o desejo da prática, por saber quem é o Senhor, render-lhe piedade. Então, a palavra pode ser traduzida também por temor do Senhor. Algumas traduções bíblicas, já nessa segunda fala aqui, já vem com a palavra piedade. Então, você tem que subentender que aí embaixo está o dom da piedade. Então, por que eles são de santidades? Então, a gente começa agora para entrar na questão dos carismas, né? Não vamos falar dos dons hierárquicos, nem dos dons naturais, a não ser para referir os carismas daqui a pouco. Então, nós temos os 7 dons chamados messiânicos, ou de santidade, e temos os dons carismáticos. Fundamental para você saber, os dons de santidade são dados para todos os batizados, de igual maneira. Por que eles são dados para os batizados? E por que são de santidade? Porque esses dons são dados aos batizados para que eles, cuidando, dando atenção a eles, por eles, podem chegar à santidade. Então, eles são um equipamento individual para você. É um equipamento individual, é para você. É para você desenvolver a sua santidade que eles são dados. Claro que quando você busca a santidade, você acaba por influenciar outras pessoas. Mas eles são dados primordialmente para que você desenvolva a sua santidade. É por isso que eles são infundidos em você por ocasião do sacramento do batismo. Então, os dons de santidade são conferidos a todo batizado para que ele, pelo exercício deles, pelo cuidado com eles, pela atenção a eles, cheguem à santidade. Se você der atenção a esses 7 dons, você vai com certeza chegar à santidade. E os carismáticos? O que são os dons carismáticos? Diferente dos de santidade. Paulo começa dizendo na primeira carta. Antes disso, carisma é uma palavra que só aparece no Novo Testamento, não tem no Antigo. E quem cunhou a palavra, quem começou o uso dela, foi Paulo. Aparece 16 vezes nos escritos de Paulo.
e uma vez na primeira carta de São Pedro, essa palavra. Então, por 17 vezes aparece a palavra carisma, que significa graça, dom do alto, dom de Deus, favor divino. É isso que significa. E o que é que identifica esses carismas? Paulo começa falando assim aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. A cada um é dada a manifestação do Espírito para... Quem se lembra? Para a sua santidade? Não, diferente daqueles então. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Para proveito comum. Em outras passagens vai dizer assim, para a edificação na unidade, na caridade, para a edificação dos outros. Então, os dons carismáticos são dados a cada um para o proveito comum. Então é diferente. Aquele outro era para você, equipamento pessoal seu. Esse aqui não é para você. É para você usar a favor dos outros. O carisma é para você usar a favor. É uma ferramenta de trabalho, de edificação do corpo. É para edificar o corpo místico de Jesus Cristo, que é a igreja. Claro também que ao exercitar para os outros, se você o faz com a devida atenção, você também cresce na sua santidade. Mas existe a possibilidade de você fazer isso e não fazer adequadamente, e exercitar isso para os outros, e nem por isso chegar à santidade. Por isso que é diferente. Você se lembra que Jesus falou para aqueles Senhor, não foi no seu nome que nós expulsamos demônios, curamos o doente? Não foi no seu nome? E o que Jesus falou? Jesus não falou assim, não, vocês não fizeram isso não. Não, eles fizeram sim, só que não fizeram buscando a santidade. Aí cumpriu-se nele o que Paulo fala, na sequência aí, no capítulo 13, Paulo vai dizer, olha, ainda que eu tivesse o dom da língua dos anjos, ainda que eu desse todo o que eu tenho para os outros, ainda que eu exercitasse todos os carismas, se eu não tiver caridade, se eu não tiver santidade, eu sou como o símbolo que retine. Paulo não está dizendo que não é bom. Se você exercita o seu carisma de cura para o irmão é curado, e isso é bom, o irmão foi curado, foi bom para ele, edificou o irmão, mas se eu não tive caridade, fiz por vanglória, por status, por aparência, sem a correspondente ligação com o Espírito, foi bom para o irmão. Ainda que eu fizesse isso, se eu não tive santidade e caridade, isso para mim não valeu nada, valeu para o irmão. É estranha essa doutrina, né? Estranha essa doutrina. Quem aqui estava no ENF? Deixa eu ver. Um bom número. Aqui precisa mesmo, né? Porque eu falava lá, eu falava de São Fulgêncio na última pregação. São Fulgêncio, citado por Paulo VI, dizia que o Espírito Santo pode conceder dons a uma pessoa sem ele mesmo estar presente. É sério. É sério. Então, o que distingue os carismas dos dons de santidade é a sua finalidade primeira. Aqueles é equipamento pessoal para você desenvolver a sua santidade, e os carismas são dons de edificação, para você trabalhar para o outro, primordialmente, mas também pode servir para a sua santidade. Então vimos aí que os carismas são infinitos, que há muitas categorias, e que para nós é importante saber que os carismas são dons do Espírito, são graças do Espírito, que se destinam a que nós ajudemos os outros a chegar à santidade. Ajudemos os outros. São dados a nós para que se manifeste
a glória do ressuscitado, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, para que se manifeste. O Catecismo fala assim, 1508, a alguns é dado o carisma da cura, inclusive da cura, para que se manifeste a glória do ressuscitado. Agora, se isso é tudo assim, tão bom, por que será que as pessoas têm resistência para com os carismas? Por que será que muita gente ainda hoje tem resistência com os carismas? Então é bom a gente saber um pouco dessa história, né? Se você olha para os Atos dos Apóstolos, você vai ver que na igreja nascente havia um exercício, né, efusivo dos carismas. Mas depois, ao final dos Atos mesmo, aquilo já vai denotando uma arrefecência, já não vai sendo assim tão visível. E depois nós entramos na era apostólica. E parece que pela dificuldade de se tratar com o Espírito Santo, os carismas começam a ficar meio de lado. Aí chega uma pessoa chamada Montano, no fim do século II, começo do século III. Montano era um sacerdote pagão que se converteu ao cristianismo. E se converteu de fato. E começa uma comunidade. E uma comunidade carismática, com exuberância de exercício carismático. Especialmente o da profecia. Até naqueles tempos eles eram conhecidos como o movimento da profecia. Hoje são os montanistas, ou o montanismo, por causa do seu fundador Montano. E essa comunidade começa a exercitar os dons, então, colocar em evidência o exercício dos dons. De repente, esse Montano começa a impor para os seus seguidores alguns rigorismos, algumas obrigações que não eram do ensinamento próprio da igreja. Não eram heresias, mas a igreja não tinha aquelas exigências que ele fazia. Então, eram jejuns rigorosos para você seguir a comunidade. Por exemplo, sacrifícios. Os jovens não podiam servir o serviço militar da época. Não podia ter segundos casamentos. Ficou viúvo, não pode casar mais. Então, coisas que não são da prática da igreja, né? Isso não é uma heresia, mas não é da prática da igreja. Então, começa a haver atritos com algumas pessoas, alguns presbíteros, alguns bispos. Santo Irineu é dessa época. Santo Irineu vai conversar com o Papa, porque a turma começou a querer, não, essa turma precisa ser cortada, precisa ser desligada, isso aí não é católico. E Santo Irineu vai conversar com o Papa da época, o Papa Eleutério, e fala para o Papa, olha, não vamos romper com eles, eles têm coisas boas, vamos dialogar e ter paciência, que a gente... Mas as coisas continuaram crescendo, até que Montano fala uma coisa, então, que aí foi a gota d'água. Montano fala assim, a igreja, ela se fundamenta sobre os apóstolos e os profetas. E os meus apóstolos, que são os bispos, não profetizam. Então, eu vou seguir as minhas profetisas. Que ele tinha 2 profetisas oficiais lá, Priscila e Maximila, na comunidade. Ou seja, eu não vou seguir o que a hierarquia fala, não. Não vou dar atenção para o magistério da igreja, não. Eu vou escutar diretamente o Espírito Santo. Isso se chama iluminismo. Porque os carismas são dados à igreja e precisa passar pelo discernimento da igreja, a sua legitimidade. Não é que a igreja tem o poder ou a tarefa de apagar os carismas, mas ela tem a tarefa de discernir. A gente vai ver isso aqui um pouco nos escritos do Papa aqui, Bento XVI. Então, quando diz isso, há um rompimento. Aí, corta-se a comunhão com a comunidade de Montano. Os montanistas foram primeiro cisma da Igreja Católica. Eles não são heréticos, mas foram cismáticos, né? Romperam com a comunhão católica. A partir daí, irmãos e irmãs, e pelos séculos afora, toda vez que surgia uma expressão de perfil carismático na vida da igreja,
A igreja prudentemente falava, vamos com calma. Esse povo aí é dado a desobedecer, a não querer ouvir a hierarquia. Esse povo é dado ao iluminismo, a dizer que é dirigido diretamente pelo Espírito Santo, sem passar pelo discernimento do magistério. Então, esse negócio de carisma aí é complicado. Então, nós não somos o primeiro movimento da história. Aí surgiram o donatismo, o priscilianismo, o messalianismo, os seguidores de Joaquim de Fiore, expressões carismáticas. E a igreja, pé no breque. Cuidado com essa gente, que essa gente gera confusão, gera comunhão, gera separação. Então é de lá que surge uma prevenção contra quem pratica carisma. E a igreja tem suas razões. Há pouco tempo, São Paulo, Diocese de Jundiaí, um seminarista do Ministério de Pregação da Renovação, começou a falar algumas coisas não condizentes com o magistério, com o ministério, e começou a ser podado. De repente ele disse que o Espírito falou com ele, que ele precisava fundar uma outra igreja. E fundou, lá na Marginal do Tietê. Fundou uma igreja lá, carismática, não sei das quantas, e que faz de tudo, está lá. Dos nossos, seminarista. Acho que muitos aqui conhecem o Tatá, conhecem ou não? Os mais velhos conhecem o Tatá. Também tem uma comunidade de muitos anos. E um padre que os acompanhou por 12 anos, eu conheci ele muitas vezes, todo Pentecostes eu prego nessa comunidade, 5.000 pessoas, em Pouso Alegre. E há 2 anos atrás, o padre, por umas encrencas com o bispo e tal, resolveu fundar uma igreja, porque o Espírito Santo falou com ele. E fundou a igreja. Está lá. Pessoa. Então isso leva a igreja a ter cuidado com o exercício dos carismas através dos tempos. Por conta disso começa a haver uma resistência exagerada, porque tem coisa legítima, como dizia Santo Irineu, né? Não vamos agora, porque tem moeda falsa na praça, rasgar todo o dinheiro legítimo, não é? Não vamos jogar com a água suja do banho o bebê junto, né? Não, vamos separar as coisas. Mas por conta disso, começou a haver uma resistência. Quando vai começar o Concílio Vaticano II, na segunda sessão do concílio, outubro de 62, um cardeal de Palermo, na Itália, chamado Ernesto Ruffini, ele toma a palavra, ele era um dos moderadores do concílio, e ele propõe para a Assembleia, olha, porque estavam lá nos documentos iniciais, organizando os documentos, ele fala o seguinte: eu proponho que se retire de todos os documentos do concílio a palavra carisma, porque carisma é uma fonte de confusão. Nem se pratica mais, a gente nem ouve dizer, é uma coisa rara, e olha para o passado, é um problema, gera problema. Então eu proponho que se retire. Um outro cardeal, de Bruxelas e Malines, são 2 cidades da Bélgica, né? Levantou-se e contrapôs-se a essa proposta de Ruffini. Falou, não podemos decidir assim, é uma palavra da Sagrada Escritura, como é que a gente vai quitar dos documentos, assim, de repente? Não, vamos estudar, vamos ver. O cardeal foi para a sua casa, estava hospedado em Roma, seu vigário de Bruxelas estava com ele, trocaram umas ideias, e o vigário falou, mas isso é um absurdo, né? Porque a igreja sempre se disse ser a verdadeira igreja, a igreja católica sempre teve como prova apologética de que ela é a verdadeira, porque nela ocorrem milagres. E o milagre é um carisma. Está aqui na carta aos Coríntios.
E aí o vigário dizia, e quem disse que cessou? Olha a vida dos santos, olha quantas manifestações de carisma. Claro, não está popularizado o exercício hoje, porque a igreja não favoreceu também. Não favoreceu, ela sempre inibiu, mas dizer que não se manifestou, não tem mais? Não. E também tem uma coisa, carisma não é só coisa espetacular, não é só coisa milagrosa. E começou a explicar, né, e discutir com o cardeal. O cardeal preparou um documento, na outra sessão foi lá e apresentou, dizendo, não, nós devemos manter a palavra por causa disso, disso, disso. E ele perguntava para os cardeais, o senhor não tem lá na sua diocese uma pessoa que tem um jeito de pegar coisas complicadas da fé e explicar de uma maneira... Eu tenho, né? Catequista, eu tenho. Isso é um carisma. O senhor não tem lá um administrador que cuida dos negócios da diocese, no lugar do bispo, porque o bispo não tem formação administrativa, e faz isso com zelo, assim, assim? Tenho. Então, isso é um dom natural colocado a serviço da edificação do povo de Deus. Isso é um carisma também. E vai mostrando na história da igreja que os carismas nunca cessaram. Bom, por conta disso, a palavra carisma é considerada nos documentos do concílio. Então é bom você saber que o que nós fazemos de exercício, a fundamentação do nosso desejo, da nossa pretensão de sermos carismáticos, encontra o seu fundamento na Igreja Católica, nesses tempos, no Concílio Vaticano II. É no concílio. Nós vamos celebrar do Quesne o ano que vem, né? Aliás, ontem, anteontem e antes de ontem foi o aniversário da renovação, 49 anos, né? 17, 18, 19 de fevereiro, 49 anos de renovação. Daqui exatamente um ano estamos celebrando o jubileu. Mas isso é 67. Foi o concílio quem deu os fundamentos para que nós, na Igreja Católica, pudéssemos nos arvorar em ser carismático. Então, os fundamentos estão no Concílio Vaticano II, em 5 textos, em 4 documentos. Num deles aparecem 2 textos. Então, esses textos são o fundamento. Então, sabendo disso, você já sabe. De onde vocês tiraram essa história de carisma? Do Vaticano II. Foi o Vaticano que nos deu o direito de exercitar os carismas. Então, eu vou ver aqui rapidamente, para que vocês não durmam. Então, tem 4 documentos para você que vai estudar e vai tratar com o seu povo. Tem um documento sobre a igreja, chamado Lumen Gentium, a luz dos povos. Nesse documento, que é o principal, aparece 2 vezes, 2 textos, número 4 e número 12, luz dos povos. Depois tem um documento escrito para os padres, Presbyterorum Ordinis, para os padres. E aí no número 9 aparece um texto que você precisa saber, muito importante. Há um outro documento chamado Ad Gentes, que é sobre a missão aos povos, que vai dizer que nunca os carismas estiveram ausentes da igreja. E tem um documento escrito para nós, Apostolicam Actuositatem. Se você... Tem gente que começou a escrever e desistiu, o tamanho do nome. Mas você pode marcar AA, que é assim que se abrevia. Então, LG não é marca de televisão, é Lumen Gentium, né? AA não é Alcoólatra Anônimo, é Apostólica Actuositatem, que é dos leigos, Lumen Gentium da igreja. AG, Ad Gentes, é sobre as missões. E PO é sobre os padres, Presbyterorum Ordinis. Você procura por essas letras que você acha, usa-se assim, usa-se essas letras, nos documentos aparece assim, não aparece esse nome grande em latim, né? Então, veja só, Concílio Vaticano II, 1962 a 1965,
os textos vêm como novidade. Até então não tinha nada disso aí em ebulição. Havia alguns textos lá, em alguns tratados, mas popularmente e no magistério da igreja não tinha nada assim. Então, no primeiro documento diz assim, olha, Lumen Gentium 4, consumada a obra que o Pai confiara ao Filho realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a fim de santificar perenemente a igreja, para que assim os crentes pudessem aproximar-se do Pai por Cristo, num mesmo Espírito. O Espírito habita na igreja e nos corações dos fiéis como num templo. Neles ora e dá testemunho de que são filhos adotivos. Isso tudo cheio de textos bíblicos, né? Daí fala assim, leva a igreja ao conhecimento da verdade, unifica na comunhão e no ministério. Agora vem para nós a coisa importante. Dota e dirige-a, o Espírito Santo dota a igreja e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Hierárquicos e carismáticos. Não é só através dos dons hierárquicos que o Espírito Santo dirige a igreja, o concílio está dizendo, que era uma ideia reinante. Era uma ideia reinante. O Espírito dirige a igreja mediante os sacramentos da ordem. É eles que dirigem. Agora o concílio está dizendo, não, mediante os dons hierárquicos, sim, mas também mediante os carismáticos. E adorna com seus frutos. No outro texto do mesmo documento, Lumen Gentium 12, fala assim, olha o salto que se dá aqui. Não é apenas através dos sacramentos e dos ministérios que o Espírito Santo santifica e conduz o povo de Deus, mas repartindo os seus dons a cada um como lhe apraz, distribui entre os fiéis de qualquer classe mesmo, graças especiais. Graças especiais. Por elas, os torna aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios. Aí ele começa o texto de São Paulo. A cada um é dada a manifestação do Espírito para a utilidade comum. Estes carismas, é o concílio falando, estes carismas, quer eminentes, quer mais simples e mais amplamente difundidos, devem ser recebidos com gratidão e consolação, pois que são perfeitamente acomodados e úteis às necessidades da igreja. Então você precisa saber que o concílio, até que haja outro concílio, a igreja é regida por esse concílio, e um concílio nunca desdiz o outro. O documento que rege a igreja hoje diz que esses carismas, quer eminentes, quer mais simples e mais amplamente difundidos, devem ser recebidos com gratidão e consolação, porque são acomodados e úteis. Ah, que utilidade tem orar em línguas? Você já escutou isso ou não? Os carismas, quer eminentes, uma cura, um milagre, quer os mais simples. O mais simples deles, São Paulo fala que é o das línguas. Deve ser recebido com gratidão, porque são perfeitamente acomodados e úteis às necessidades da igreja. Agora veja que o concílio fala para os padres. Para os padres. Então, PO 9, Presbyterorum Ordinis 9. Pondo à prova os espíritos para ver se são de Deus. Então pede para os padres colocar à prova, para ver se são de Deus. Porque às vezes o espírito que está se manifestando não é um espírito de Deus. Pode ser um espírito humano, pode ser um espírito do inimigo, não é? Pode ser um espírito de porco. Então, o concílio está pedindo, pondo à prova os espíritos para ver se são de Deus, descubram os presbíteros com o senso da fé. É para descobrir com o senso da fé, não é com a desconfiança. Não é com a desconfiança. Reconheçam com alegria, não é reconhecer
com o coração pesaroso porque teve que reconhecer. A pessoa não tinha uma perna, rezaram, nasceu uma perna, deve ser carisma, deve ser de Deus, né? Não, reconheçam com alegria. Ai, que bom, eu tenho um leigo, uma leiga na minha paróquia que atende as pessoas, que cura interiormente, que reza por cura interior, que liberta. Descubram os padres com o senso da fé, reconheçam com alegria e incentivem com entusiasmos os multiformes carismas dos leigos. É para os padres descobrir com fé, reconhecer com alegria e incentivar com entusiasmo os multiformes carismas dos leigos, dos modestos aos mais elevados. Isso foi dito para o seu vigário também. Está aqui, documento do Concílio Vaticano II, o mais alto documento da Igreja hoje. Está aqui. Não é a renovação que inventou. Ela não existia aqui ainda, a renovação carismática católica. Depois tem a de Gentes, que ela vai afirmar só isso. Os carismas nunca estiveram ausentes. Mas depois tem um documento para mim e para você, que é a Apostólica Quitositati, uma atividade apostólica dos leigos. E ele fala assim, olha, impõe-se a todos o dever luminoso de colaborar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e acolhida por todos os homens em toda parte. Todo mundo concorda com isso. Impõe-se a todos o dever. Todo mundo tem o dever de colaborar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida. Certo? Todo mundo concorda com isso. Impõe-se a todos. Aí vem, para exercer tal apostolado, o Espírito Santo, que opera a santificação do povo de Deus através do ministério e dos sacramentos, confere ainda dons peculiares aos fiéis, distribuindo-os a todos um por um, conforme quer, de maneira que cada qual, segundo a graça que recebeu, também se ponha a serviço do outro. Olha o que vem aqui escrito para você, meu irmão, leigo e leiga do concílio. Da aceitação destes carismas, mesmo dos mais simples, nasce em favor de cada um dos fiéis o direito, mas não só o direito, e o dever de exercê-los para o bem dos homens e a edificação da igreja e do mundo, na liberdade do Espírito que sopra onde quer. Está entendendo? Está aqui. Está dizendo que você tem a obrigação de ajudar a difundir o Evangelho. Mas para isso, que o Espírito Santo, além do ministério dos sacramentos, confere para você dons. E da aceitação desses dons, quando você aceita, nasce para você não só o direito, mas o dever de exercitá-lo para a edificação, que é o objetivo do carisma, a edificação da igreja, dos outros, para a santificação do povo de Deus. Você tem não só o direito, mas o dever, diz o Concílio Vaticano II. Então diga para o seu irmão, meu irmão, minha irmã, você tem não só o direito, você tem o dever de exercitar o carisma, viu? Não esconda o carisma que Deus te deu. É direito seu. Amém? Quero ver mais um texto aí, tenha paciência, a gente já para de ler texto já. Mas são textos muito importantes que vocês precisam saber. Tem um documento chamado Christi Fidelis Light. Esse documento é um documento para os leigos, para nós leigos. É um documento para o povo leigo, povo cristão leigo. Christi Fidelis, os fiéis cristãos, light, leigos. Não é light, é laici, de laicismo, em latim, é com CI, se fala ti. Então, é um documento para você. Esse documento precisa ser trabalhado. O Christi Fidelis Light precisa ser trabalhado junto
do povo de Deus, porque foi escrito para nós, por João Paulo II. João Paulo II, então, depois do concílio, muito tempo depois, vai escrever isso aqui. Só para fazer memória um pouco, o concílio, então, ele vai tratar em muitos outros lugares, mas especialmente nesses 5, dá esse fundamento. Veja o que o Espírito Santo faz, né? Vem um cardeal e fala assim, vamos tirar. Se o cardeal não tivesse falado isso, iam se referir a carisma, né, de um modo social, de um modo sociológico, como se diz aí, aquela pessoa é carismática, né? Essa presidente é carismática. Não é da nossa turma. Mas, porque ele levantou essa questão, o outro interpôs um recurso e por causa disso o concílio fez isso. E o que acontece? 8 de dezembro de 65, o concílio termina. Agosto de 66 tem uma reunião de cursilistas, onde se fala do livro A Cruz e o Punhal. 4 dessas pessoas vão em busca daquela experiência. Em janeiro, os 4 primeiros católicos são batizados no Espírito, nesses termos de quem espera receber a graça. E em fevereiro, exatamente, de 67, nessa sequenciazinha aí, surge, Deus desperta na igreja, por causa desse fundamento todo, a graça da renovação. Né? O cardeal Sunes, depois vai escrever um livro, chamado Memórias e Esperança, não tem aqui no Brasil, onde ele vai dizer, eu acho que aquilo foi uma palavra de sabedoria, de ciência que Deus me deu na hora, porque eu mesmo não entendia nada de carisma, nada, porque não é comum. E por causa disso nós somos contemplados com essas coisas. Por causa disso também João Paulo escreve para nós, e no número 24 desse documento, João Paulo fala assim, olha, veja como é importante para nós. O Espírito Santo, ao confiar à igreja os diversos ministérios, enriquece-a com outros dons e impulsos especiais chamados carismas. Eles podem assumir as mais variadas formas. Alguém pergunta assim, mas isso aqui está na Bíblia? Eles podem assumir as mais variadas formas. Tanto como expressão da liberdade absoluta do Espírito, que os distribui, como em resposta às múltiplas exigências da história da igreja. Mas de que carismas está dizendo o Papa? Aí ele começa a falar. A um, o Espírito dá uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, a outro a fé, a outro o dom das curas, a outro operar milagres, a outro profecia do Espírito e falar em línguas. Está aqui. O magistério da igreja está dizendo para você, meu irmão leigo, que o Espírito Santo confere esses carismas hoje. Hoje. Como liberdade do Espírito e como resposta às exigências da igreja. Agora escuta que ele vai dizer aquilo que o concílio disse em outras palavras. Ó. Os carismas, sejam extraordinários ou simples e humildes, são graças do Espírito Santo. São graças que têm, direta ou indiretamente, uma utilidade eclesial. Ordenados como são, a edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Também nos nossos dias não falta o florescer de diversos carismas entre os fiéis leigos, homens e mulheres. Olha o que ele fala aqui. Na lógica da originária doação de onde derivam, quer dizer, os carismas, por vir de quem vem, exigem, os carismas, por vir do Espírito, exigem que todos aqueles que os receberam, os exerçam para o crescimento de toda a igreja, como nos recorda o concílio. Outra frase expressiva, meu irmão, minha irmã. Você pode dizer para o seu irmão também, para a sua irmã. Meu irmão, minha irmã, se você receber um carisma, a igreja exige que você o exercite para o bem dos outros. Você tem a obrigação de exercitar o seu carisma que você recebeu. Viu?
É para o crescimento da igreja. É obrigação sua. E olha o que o Papa diz ainda. Olha o que o Papa diz. Os carismas devem ser recebidos com gratidão, tanto por parte de quem os recebe, como da parte de todos na igreja. Não é interessante escutar isso? Os carismas devem ser recebidos com gratidão. Então, tanto você que recebeu, tem que receber o carisma com gratidão, mas não só, como da parte de todos na igreja. A gente não vai chegar e esfregar isso aqui no nariz de alguém, mas é bom você saber que, né, vontade dá, né? Mas é bom você saber que o magistério da igreja está dizendo que você tem não só o direito, mas você tem o dever, que por vir do Espírito ele exige que você o exercite e que ele deve ser recebido com gratidão de todos na igreja. Na igreja. Então, quando alguém se interpõe e tenta falar para você que isso tudo é bobagem, você avalia, compara quem está falando com o magistério, com o Papa, com o concílio, vê quem tem peso maior e fica com o coração sossegado, porque você está no coração da igreja, fazendo o que é da igreja. Amém? A gente entende. Palmas para o Senhor Jesus. Uma grande salva de palmas para o Senhor. Porque assim, irmãos, como Montano foi aquele mau exemplo, então sempre que surgia alguma coisa carismática na igreja, olha lá Montano, o que fez lá atrás, tal. Quando surge a renovação carismática, foi a mesma coisa. E vamos devagar com esse povo. Vocês pensam que nós somos acolhidos assim? Não. Né? 67, só em 75, o Papa foi celebrar num congresso da renovação. No terceiro, internacional. No segundo, ele recebeu uma comissão. Só no terceiro. Por quê? Vamos com calma. Vamos ver onde vai dar isso aí. Além de Montano, quando a graça pentecostal chega e começa a atuar nas igrejas protestantes, o que existe, o que se verifica, é uma fragmentação de igrejas. Então, um pastor fazia a experiência do batismo no Espírito, chegava para a sua congregação e falava: eu quero tratar dessa doutrina. Se a Assembleia acolhesse, o que não acontecia nunca, só depois de alguns bom tempo, né, nos anos 50 vai acontecer, a pessoa que tinha feito a experiência saía da igreja e fundava uma outra, com aqueles que queriam seguir essa doutrina. E aí assim, fazia experiência, chegava na sua igreja, dividia. Chegava. Então quando começa em nós, o que eles vão pensar? Epa, essa turma aí, até teve um grande pregador que nos ajudou muito na inspiração, e ele um dia escreve algumas coisas dizendo que, foi até convidado, pregou em congressos internacionais, mas ele escreve dizendo que tinha uma sensação de que ia chegar um tempo em que esse namoro, né, quando começou a aceitar a renovação, com a hierarquia da renovação e a hierarquia, e essa lua de mel ia passar logo. E que se nós quiséssemos viver a vida carismática, nós deveríamos fundar a nossa própria igreja. Falou isso. E ele que tinha ajudado muito. Ele falava baseado profeticamente? Não, ele falava baseado na sua história. Porque na sua história tinha sido assim. Chegava, dividia, formava outro. Chegava. E nós, por conta disso, por causa dessa fala também, e pelo atuar do cardeal Sunes, que nos acompanhou por longo tempo, tratamos o quê?
de mostrar para a igreja que nós não viemos para fundar outra igreja, mas para renovar a nossa igreja. Em colaboração com os nossos vigários, ainda que refratários a isso tudo, mas a renovação sempre obediente, amando a Maria, nossa mãe, adorando a Eucaristia, viemos para renovar, com muita humildade, sabendo da fragilidade que todos nós temos. Mas por conta da nossa fidelidade, Deus vem honrando a cada ano a nossa espiritualidade. Vem confirmando os nossos postulados. O mais difícil era o batismo no Espírito. Agora vem Francisco e fala, não só a prova, como diz, quero que vocês compartilhem com todos na igreja. Agora eu quero ver alguém falar, não, isso é bobagem, é da cabeça de alguns protestantes, isso aí é coisa da minhoca de algumas cabeças de carismático doido aí. Agora o Papa falou, não gente, eu quero que vocês compartilhem com todos na igreja essa graça. É uma graça o que vocês fazem. Demorou. Presente de Deus para o nosso jubileu de ouro, né? E tantas outras coisas. E um outro presente, só para eu ir já indo para o fim. Bento XVI, em 2011, vocês sabem que todo ano o Papa se encontra com os bispos recém-nomeados. Então, todo ano tem um encontro em que o Papa recebe todos os bispos que foram nomeados e dá uma formação. Dá uma formação para eles. É um encontro formativo mesmo, né? Então está aqui o discurso de Bento XVI aos bispos de recente nomeação, a 15 de setembro de 2011. Aí o texto é bem longo, depois quem quiser eu posso enviar, ou tem também na internet. Entre muitas coisas, veja que coisa linda. Imagine vocês, é o Papa conversando com os bispos, recém-nomeados. Agora vocês vão começar a pastorear uma porção da igreja. Então eu queria dar uma aula aqui para vocês de algumas coisas que eu acho interessante nesse momento, né? Pelo que a igreja está vivendo. É o Papa falando para os senhores bispos, para os nossos bispos, porque ao falar para esses, está dizendo para todos. E ele diz assim, olha, o encontro anual com os bispos nomeados no decorrer do ano me deu a possibilidade de sublinhar alguns aspectos do ministério episcopal. Hoje, gostaria de refletir brevemente convosco sobre a importância da acolhida por parte dos bispos, dos carismas que o Espírito suscita para a edificação da igreja. O Papa falando. A consagração episcopal vos conferiu a plenitude do sacramento da ordem, que na comunidade eclesial se coloca a serviço do sacerdócio comum dos fiéis, do crescimento espiritual e da santidade dos mesmos. Por esta razão, olha bem, por esta razão, os bispos têm a tarefa de estarem atentos e trabalhar a fim de que os batizados possam crescer na graça e segundo os carismas que o Espírito Santo suscita nos seus corações e nas suas comunidades. Os bispos têm a tarefa de estarem atentos e trabalhar a fim de que os batizados possam crescer na graça e segundo os carismas que o Espírito Santo suscita nos seus corações e nas suas comunidades. O texto é mais longo, mais rico, tem muita coisa boa, mas é interessante o Papa chamar a atenção dos bispos. Olha, eu quero que vocês deem mais atenção. Vocês, como pastores do grau máximo, têm a obrigação de cuidar dos carismas do povo. Vocês têm. De acolher.
estarem atentos, que eles possam crescer segundo os carismas que o Espírito dá. A importância que tem a acolhida de vocês dos carismas. Então, por que nós estamos refletindo sobre isso tudo, irmãos e irmãs? Para que você sinta no coração essa alegria de ter sido chamado por Deus a essa expressão eclesial, nesses tempos. Deus ama todas as expressões, mas a nós Deus deu essa graça especial. A outros Deus deu outras prerrogativas, a nós deu essa graça de sermos os apóstolos que devem colocar em destaque o operar do Espírito, que se manifesta em carismas, que se manifesta em dons peculiares, que prolonga Pentecoste na história, que reaviva o Pentecostes. Deus ama a todo mundo. Deus é aquele que não tem outro jeito de ser. Sabe que Deus não ama mais você porque você ficou melhorzinho, porque você vai abandonar o pecado amanhã, Deus vai passar a te amar mais? Não. Deus só ama. Deus ama você como você é. E Ele quer que você melhore para o seu bem. Porque Ele é imutável, não é atingido. Às vezes a gente tinha ideia lá de criança, né? Não faz assim que o Papai do Céu não gosta. Não, o Papai do Céu gosta de tudo em você. Ele não quer o seu pecado, porque você sofre com o seu pecado. Mas Ele te ama, como é. Então Deus ama todo mundo de igual maneira, Mas Deus tem os seus escolhidos. Deus tem os seus escolhidos. Deus é aquele único que pode amar todo mundo de igual maneira, mas faz as suas escolhas. É assim, Deus escolheu um povo. Escuta, Israel, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Deus escolheu profetas, reis. Deus escolheu apóstolos. E Deus escolheu você. Não é? Agora, devo dizer uma coisa para você. Deus tem um jeito esquisito de escolher. Né? Deus olha para Israel. Deus olha para Israel e o que Ele vê de especial naquele povo para dizer é meu? Povo mirrado, briguento, nômade, idólatra. E Ele, vocês são o meu povo. Olha os profetas, olha o grande rei Davi. O que faz Davi? Prevarica, adultera, mata. Escolhido por Deus. Deus escolhe, sustenta. Olha Jesus, olha os que Jesus escolheu, olha as críticas que recebeu, olha bem para aquele povo ali que Ele escolheu. Se fosse passar pelo nosso crivo de RH, a gente não aprovava nenhum, né? Jesus escolheu. Deus tem esse jeito de escolher. Deus escolhe aquilo que é improvável para que a glória dele se manifesta. Então, se você estava com o nariz arrebitado por ter sido escolhido por Deus, saiba que Deus costuma escolher o pior para Ele. Mas porque Ele te escolheu, Ele vai dizer, pelo profeta Zacarias, que você é a menina dos olhos dEle. Você é a menina dos olhos dEle. E Deus escolheu você, para nesses tempos edificar a igreja, através dos carismas. Privilégio. Deus nos ama de modo especial, como só Ele sabe amar, não especial em relação aos outros, mas porque o modo dele amar é especial, e Deus nos escolheu. Nós somos amados e privilegiados. Fala para o seu irmão também. Você é amado e privilegiado, irmão. Amém. Para terminar, então, para exercitar pelo menos um dom, um carisma, eu quero falar de uma profecia que aconteceu em junho de 2006 em Fiude, na Itália. Tive a graça de estar presente, preguei nesse encontro e o Senhor deu uma profecia para a renovação do mundo nesse dia, né? Então, para falar em exercício, né?
nós precisamos nos dedicar especialmente à profecia. A profecia é importante para a manutenção da vida carismática. A profecia que vai sustentar, com o discernimento, o bom exercício de todos os outros carismas e manter o barco em alto mar, em caminhada. É a profecia que, servindo-se dos carismas, nos leva, nos concede essas ferramentas, mastro, cordas, bússola, para nos aventurarmos pela vida e a edificação da igreja. Então precisamos dar atenção à profecia. Profecia não é repetir palavras da Sagrada Escritura. Quando a gente para, né? Vamos escutar o Senhor, de repente vem alguém, eu sou o bom pastor, né? Não tenhais medo. Tal. Isso tudo é bom, mas são palavras de confirmação. A profecia tem que ser aquela que direciona, que corrige, que consola. E precisamos exercitar, suscitar profetas. De manhã fizemos um grande momento de louvor com o nosso irmão Vitor. Depois tivemos um momento de silêncio. E nós não nos dispusemos a serviço do Senhor para que Ele falasse em nosso meio com profecia. E esse é um carisma especial que precisa ser exercitado e buscado. Mas nesse dia, em junho de 2006, o Senhor dizia assim, e falo para vocês hoje: filhos meus, hoje eu quero adverti-los. Vocês não estão usando os carismas que eu concedi a vocês. E frequentemente vocês os estão usando não para a edificação do meu povo, senão segundo os vossos próprios interesses, com orgulho, com vaidade, com prepotência, com negligência. No entanto, a minha misericórdia está acima de tudo isso, e eu os perdoo. Renovo hoje em vocês todos os carismas que já os concedi, para que sejais fiéis ao ministério que eu lhes confiei. Pois, do contrário, eu vou eleger outro povo. Outro povo. Que não passe de nós, Senhor, esse momento de graça. Que o Senhor não precise se servir de outro povo para derramar dos seus carismas. Que o Senhor não precise se servir e esperar uma outra geração para que Pentecostes seja anunciado com poder. Vamos ficar de pé um pouquinho. Repita comigo. Eu quero, Senhor Jesus, nesta tarde, como servo escolhido, como servo amado, privilegiada, assumir o compromisso, Senhor, de acolher com gratidão, com zelo, todo e qualquer carisma que o Senhor me conceder. Abre a minha visão, Senhor. Abre o meu coração. Amplia a minha vontade, Senhor. Eu quero ser usado com poder, com autoridade espiritual, a favor de todos aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque pela sua morte, eu hoje posso ser repleto do Espírito Santo. Eu reconheço, Jesus, que a infusão do Espírito Santo custou o seu próprio sangue.
a sua glorificação. Que do seu peito aberto foi que jorrou o sangue da Eucaristia e a água viva do Espírito. E eu não quero, Senhor, que esse sacrifício seja em vão. Que ele tenha sido em vão um dia. Renovo nessa tarde, Senhor, o compromisso de me deixar possuir e me deixar conduzir pelo Seu Espírito Santo. Eu estou feliz, Senhor, de ter sido escolhida, carismático, para a Sua igreja. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Obrigado pelo Seu Espírito Santo, Senhor. Ordena, Senhor, que eu quero cumprir a Sua vontade. Deixa eu lhes perguntar. O livro dos Atos diz também que Deus concede o Seu Espírito aos que lhe obedecem. Você está disposta a obedecer o Senhor? Sim. Porque o Senhor vai falar com vocês e vai dizer o que Ele quer desse encontro. Você está disposta? Sim. Deus é fiel e concede o Espírito àqueles que lhe obedecem. Então nós podemos cantar com muita alegria. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero obedecer. Sim, Senhor, nós queremos a Tua voz. Faz o que, Senhor? Derrama o Teu Espírito sobre todos nós. Não quero viver na superficialidade. Senhor, mergulhar, Senhor, aprofundar-me, comprometido, Senhor, com a vida carismática, entrar na intimidade, íntimo do Seu Espírito. Quero ser íntimo, Senhor. Coração, derrama em nós Tua unção, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Outra vez, com convicção. Senhor, eu quero obedecer. Eu quero, Senhor, a Tua voz. Cumpre a Sua promessa. Derrama o Teu Espírito continuamente, Senhor, sobre todos nós. Sair da superfície, Senhor, carismático, comprometido, Senhor, pra intimidade, ser íntimo, Senhor, do Teu coração. Queremos unção, Senhor. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. E que igreja nós queremos? Uma igreja renovada, povo santo reunido, família restaurada, pelo poder do Teu Espírito. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas, pelo poder do Teu Espírito. Derrama o Teu amor aqui, Derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. derrama o
teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Uma salva de palmas para Jesus, o Senhor. Viva Jesus, batizador. Viva o Espírito Santo. Viva o Senhor, nosso Deus e Pai. Viva Maria, nossa mãe. Viva a Igreja Católica. Parabéns para a renovação carismática. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos?